Irmãs, irmãos, a nossa reflexão hoje não podia ser diferente, e aí dada a ocasião, a data, como o Dia Internacional das Mulheres, ontem nós falamos um pouquinho para as mulheres ali nos casais, fazendo menção, lembrando de Esther, tirando ali algumas qualidades dela na história, trazendo para a nossa lembrança e também vida, o exemplo de Esther. Hoje à noite nós queremos falar sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Agora, a reflexão mais direcionada para as mulheres é mais como um incentivo, uma consideração para que seja apreciada essa mulher virtuosa conforme suas características que a Bíblia apresenta. Não é uma exortação, mas uma consideração, uma palavra de incentivo, para que possa haver despertamento e o desejo de assim se identificar como mulher virtuosa. Amém? E a Bíblia, irmãos, então nos fala da mulher virtuosa. É nela que nós encontramos então os aspectos, as características e vida da mulher virtuosa. Ela é descrita como alguém difícil de encontrar. Ela é cara e rara. Seu valor é inestimável. Estou dizendo o que a Bíblia diz. O significado de virtuosa remete a uma mulher valorosa, esforçada, em quem há fidelidade, bom caráter e que cultiva virtude em todas as áreas da vida humana. Perfeita? Não. Mas com qualidades que o coloca e caracteriza como mulher virtuosa. E aí eu queria refletir em que se distingue uma mulher virtuosa de todas as outras. Em que se distingue uma mulher virtuosa de todas as outras? É essa consideração que nós queremos aqui, de acordo com as Escrituras, trazer para nosso aprendizado. É possível perceber que as Escrituras revelam isso, as suas virtudes, os seus princípios e as suas prioridades. Então, em se tratando de mulher virtuosa, ela, de uma certa forma, destaca-se por suas virtudes, por seus princípios e prioridades, de acordo com as Escrituras. Abra sua Bíblia para Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10. Fica com a Bíblia aberta. Vamos estar fazendo uso nesse texto. E nessa noite eu quero destacar algumas características da mulher virtuosa. E como eu disse, como que um incentivo, uma consideração para ser apreciada pelas mulheres. E certamente o que Deus deseja é encontrar em cada uma das mulheres. Provérbios 31, a partir do verso 10, eu me referi há pouco sobre isso, diz: mulher virtuosa, quem? Então é difícil de encontrar. O seu valor muito excede a de finas joias, então é cara. É difícil de encontrar e é cara. Então há mulheres e mulheres. Então eu quero citar algumas características dessa mulher virtuosa, de acordo com as Escrituras, e você pode acompanhar comigo. A primeira característica é que ela é uma mulher sábia.
A mulher virtuosa é uma mulher sábia. Ela fala com sabedoria. Ela sabe quando e como falar. Não é fofoqueira, não faz fofoca. Não sai falando da vida alheia. Não é briguenta. Não faz intrigas. Mas com sabedoria, usa as palavras e procura abençoar outras através das suas palavras. Provérbios 31, 26, acompanhe comigo aí. Provérbios 31 e 26. Coloque os olhos aí, diz: fala com, e a instrução da bondade está na sua língua. Então essa é uma característica da mulher virtuosa. Ela é sábia em suas palavras, fala com sabedoria. Provérbios 14 e 1 vai dizer que a mulher sábia edifica, mas a tola destrói. Provérbios 24 e 3 vai dizer que com sabedoria se constrói a casa. 24 e 3 de Provérbios. Confere aí. Com sabedoria se constrói a casa. Então, diante dos dilemas da vida, das dificuldades enfrentadas no lar, na sociedade, na igreja ou em qualquer lugar que estejam, elas agem com sabedoria, numa perspectiva de construção, de harmonizar as coisas. De conciliar em palavras. Efésios 4 e 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que dê graça aos que ouvem. Instrução da palavra de Deus, Efésios 4 e 29. Então essa mulher, ela é sábia e fala com sabedoria. O que é evitar? As palavras torpes. Nenhuma palavra torpe deve sair da boca. Isso inclui palavrões, calúnias, fofocas, ofensas e conversas que denigrem a imagem do outro, ou denigrem o próximo. Palavras sem valores espirituais. Então deve-se evitar isso. Usar palavras boas, úteis, que promovam a edificação, ajudando os outros a crescer na fé. Não sai por aí falando de todo mundo, de tudo. Às vezes só pelo que ouviu. Sem sabedoria. O objetivo disso, irmãos, é transmitir a graça de Deus, benefício e encorajamento àqueles que ouvem, ou que as ouvem. Faz parte das instruções da palavra de Deus, no que tange a sabedoria e o uso das palavras. O próprio apóstolo Paulo traz essas instruções, caracterizando então uma nova vida, ou a vida daqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo o curso desse mundo. Revela um coração transformado, um linguajar de uma vida santa, piedosa, que não entristece o Espírito Santo de Deus. E não é difícil de encontrar, às vezes, pessoas com linguajar pesado, palavras torpes, muitas vezes também de engano.
palavrões. Sabe aquele momento que você leva uma topada? E já é tão habitual que você, ao levar a topada, você já sai com... Sem contar no dia a dia, no momento raivoso, no momento difícil, né? Que o menino fez uma raiva, que o esposo fez uma raiva, esse peste, esse diabo, esse danado, esse amaldiçoado. Palavras que não constroem, não edificam, revelando falta de sabedoria. Esse traste, esse peste, não serve para nada, não sabe fazer nada, não vale nada. Só coisa ruim. Então a mulher virtuosa, irmãos, em uma primeira característica que a define é sabedoria. Ela é sábia. Outra característica também ainda em Provérbios, ela é uma mulher temente ao Senhor, é temente ao Senhor. Provérbios 31 e 30, já pode colocar os olhos aí. Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Preste atenção agora que eu vou fazer aqui uma correlação aqui. Qual foi a primeira característica da mulher virtuosa que nós falamos? Qual foi a primeira característica que nós falamos? Sabedoria. E agora eu estou com a segunda característica. Ela é... Como é que nós adquirimos sabedoria? Através? Provérbio vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E temer a Deus, irmãos, de acordo com as Escrituras, ou no sentido espiritual, significa buscar a Ele em primeiro lugar, em todas as áreas da vida. Ele se faz Senhor da vida. Significa adorar a Deus com todo o coração, alma e mente, conforme Mateus 22, 37. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento, alma. Então significa adorar a Deus com todo o coração, alma e mente. Ela glorifica a Deus, o Senhor, em tudo que faz. Temer a Deus, irmão, significa ter um profundo respeito e reverência por Ele, e adoração à sua santidade e poder. Não é medo de Deus, é temor. É diferente. Não é aquele medo pavoroso, talvez que você fique intimidada. Não. É temor. E isso reflete em colocar Ele em primeiro lugar, em dar a Ele reverência, respeito, honra, adoração em sua vida. É uma atitude de amor que leva à obediência a Deus, porque se há de fato esse temor a Deus, há de ter uma pronta obediência, porque o fruto do nosso temor é a obediência a Deus. As pessoas que dizem que temem a Deus, e no entanto não refletem uma vida de obediência a Deus, certamente ele não teme a Deus. Porque eu evito de fazer coisas e de proceder muitas vezes erroneamente, porque eu temo a Deus. E eu vou executar e fazer aquilo que às vezes me contraria, mas que Deus manda que eu faça. Deus manda que eu faça, e eu faço pelo temor que eu tenho a Deus. Porque Ele está ordenando. Logo, não vamos viver do jeito que nós queremos. E se é crente, vai trabalhar o aspecto desse temor na vida.
É preciso, é necessário e é importante. E o temor, irmãos, de Deus em nossas vidas, provoca em nossas vidas então as mudanças, a transformação e a maneira como nós vivemos e correspondemos para com Deus, a sua palavra, a sua vontade ou aquilo que Ele quer de cada um de nós. O temor nos faz com que nós nos desviemos do mal. É como se fosse uma resposta. Nós vamos nos desviar do mal. Do mal. E esse mal aqui está no sentido de, você pode pensar espiritualmente de todas as hostes infernais ou do inferno, que vem exatamente para tentar lhe destruir, mas também daquele que muitas vezes está próximo a nós e que nós precisamos evitar pelo temor que temos a Deus. Lembra daquela modinha ou cantoria que se fazia assim para as crianças? Vocês que são mais velhos, né? Boi, 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 boi da cara preta. Tem muita gente que cresceu assim, ouvindo essa música. Para quê? Para intimidar as crianças, não é? Com relação a alguma coisa que se colocava e cantava essa musicazinha. E hoje nós tratamos os nossos filhos, mas sem generalizar. Às vezes, a gente faz com que nossos filhos tenham, não temor de Deus, mas medo de Deus, porque a gente trata como se Deus fosse um policial raivoso, que vai punir por tudo que fizer de errado. Aí às vezes as crianças estão com medo de Deus, não é temor. Porque o ensino é passado de uma forma errada. E as crianças, às vezes, da forma como é colocado, têm medo de Deus. Então não precisa ter medo de Deus, precisa ter temor de Deus. E esse temor faz uma diferença danada em nossas vidas, irmãos, quando assim, de fato, ele faz parte do nosso contexto de vida, conhecendo e sabendo quem Deus é. Então a segunda característica dessa mulher virtuosa é que ela é temente a Deus. Ela teme ao Senhor. Então ela obedece como fruto, resultado desse temor, o desejo de agradá-lo ou agradar a Deus e afastar-se do mal, reconhecendo-o como centro da vida, Criador e justo juiz. É o que Deus é para nós. E aí alguns aspectos que refletem esse temor em nossas vidas é a reverência, é o respeito que é requerido de Deus em nossas vidas, é a obediência de forma amorosa, porque não é toda obediência que Deus aceita, você sabe disso. Existe a obediência pronta que a Bíblia fala, a qual Deus contempla e aceita. Não é toda a obediência. Então, se eu estou obedecendo por medo, essa obediência não tem validade para com Deus. Deus quer que eu obedeça por reconhecê-lo quem Ele é, de fato, por amar a Ele, por reverenciá-lo, respeitá-lo, mas não uma obediência coagida, ameaçada, com medo. É tanto que se diz hoje que antigamente a gente tinha muitas conversões. Por quê? Porque se pregava sobre o inferno e as pessoas tinham medo de ir para o inferno. Então, como hoje as pessoas não têm mais medo de nada, nem de ir para o inferno, então as conversões, né, não são mais como antes. Você prega sobre o inferno, sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus. O pessoal está de coração duro, distante e às vezes, né, já cauterizadamente com o engano do pecado, e a palavra de Deus não mexe com as pessoas a ponto de que elas realmente voltem-se para Deus arrependidas. Não tem medo. Aliás, tem pessoas que nem acreditam no inferno.
Você percebe que as pessoas perguntam: você acredita em Deus? As pessoas: você acredita no inferno? Tem pessoas que nem acreditam no inferno. Então não é medo, irmãos, mulheres, é reverência, que redunda, né, numa obediência amorosa a Deus, que resulta nessa obediência como filhas de Deus, como filhos de Deus, que ama o Pai e não quer entristecê-lo ou desagradá-lo, mas busca seguir os seus mandamentos ou fazer a sua vontade. E aí, no outro aspecto, dentro desse temor, vem o odiar o mal, ou detestar o mal, afastar-se do mal, fugir do mal. Tem essa instrução do apóstolo Paulo, exatamente nesse contexto: detestai o mal, apegai-vos ao bem. E temor ao Senhor implica afastar-se do pecado, da soberba, do mal e da falsidade, alinhando a vida com a sua vontade. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que o pecado que Deus trata é só aquele pecado notório, que está sendo visto por olhos humanos, quando na verdade Deus trata com nós a partir do nosso interior, nosso coração. E Ele sabe, vê e sonda todas as coisas. Ele conhece-nos muito bem. Ele sabe as intenções dos corações. Não adianta fazer de conta. Deus conhece-nos muito bem e nos prescuta, né, os nossos mais íntimos do coração. Ele sonda. E o livro de Provérbios, irmãos, é uma coletânea que afirma para nós sobre sabedoria e temor ao Senhor, viver com respeito a Deus e guiar as pessoas a tomar decisões sábias também. Inclui aí a nossa confiança e cuidado em Deus, ou nesse temor que traz para nós segurança de Deus. Eu já contei para os irmãos aqui uma ilustração que diz o seguinte: que um certo cidadão sofreu um acidente e ele depois quis culpar a Deus, mas a história se deu assim. Estavam vindo de um momento de culto, na zona rural, e na estrada de repente o rapaz quis pegar um atalho. E alguém disse para ele: olha, não vá por aí, porque hoje mesmo saltaram um boi brabo aí, e ele pode pegar você. Ele disse: não, eu vou, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o tema e livra. Olha a contextualização e a aplicação e interpretação errada. A verdade é que ele passou por esse cercado, pegou o atalho para chegar logo. Esse touro deu-lhe umas bordoadas, ele ficou todo arrebentado, foi parar no hospital, o pastor foi visitar. E ele estava meio enfesado: eu não creio mais na Bíblia, eu não creio mais. O que foi que aconteceu, meu irmão? Não, porque a Bíblia diz que assim, e eu fui, contou a história. Aí o pastor disse: irmão, tem mais alguma coisa na história? Não, tinha um vaqueiro lá que ele me disse que eu não entrasse, que eu não passasse, que tinha um touro lá. Eu disse: meu irmão, o anjo era o vaqueiro. O anjo foi o vaqueiro que Deus usou para lhe avisar e você não deu ouvidos. Mas a palavra de Deus fiel, realmente Ele livra e está ali com aqueles que temem a Ele, para guardar o anjo do Senhor. Ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Quantos têm essa experiência aí, irmão? De Deus livrou você em grandes batalhas, lutas e vida, e ali Deus agiu, interviu, e o livramento chegou. Hein? Deus agiu. E você passou ileso. Em resumo aqui, irmãos, temer a Deus é viver em comunhão amorosa e submissa a Ele, honrando-o
com atitudes e decisões diárias. Eu sei que nem sempre a gente faz isso, mas é para ser assim. Nem sempre a gente realmente faz isso, mas é para ser assim. Uma terceira característica que eu quero trazer também é que ela zela pela família. Ela é uma mulher sábia, ela teme a Deus e ela zela por sua família. 31:15 de Provérbios. E ainda à noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Então ela é uma boa também administradora, porque ela não só faz o que lhe compete, mas ela também atribui às suas servas seus afazeres ou tarefas de casa, o que tem para fazer. Não sei se naquele tempo, né, não tinha, né, máquina de lavar. Talvez dizia, arruma de roupa para a serva, lava aqui essa roupa, serva. Hoje é mais cômodo, né? Hoje é tudo muito automático, muito, né? Você bota lá e... Pois é, ela tinha servas e essas servas auxiliavam no cuidado da sua casa, pela cura da família, com muito zelo e amor. Faz uma boa gestão, a administração da sua casa, do seu lar, para com todos da família, e para que eles estejam sempre bem e sejam atendidos. E ela faz isso com esmero, porque não é preguiçosa. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Irmãos, eu sei que, como eu disse, eu não quero falar num tom exortativo, mas de incentivo. Mas às vezes, quando você chega em determinadas casas, dentro de uma realidade, às vezes o menino está com catarro escorrendo pelo nariz, o menino parece que faz 2 dias que não toma banho, a casa está revirada, as coisas estão sem organização. E eu sei que tem e há essas dificuldades em alguns lares. E para algumas situações, às vezes, pode até ser falta de condição. Mas às vezes é falta de cuidado mesmo. Oi? Aqui foi falta de som, mas chegou. Às vezes é falta de zelo mesmo, de cuidado. Não é falta de tempo, não é falta de condições. E é possível que você vá em casas de pessoas com condições. E é possível que você vá à casa de pessoas simples, humildes, mas você chega à casa e está um espetáculo, um brinco. Tudo muito simples, mas tudo muito limpinho. De forma que a pobreza, o ser pobre, não é sinônimo de sujeira, de desorganização, de falta de zelo e cuidado com as coisas. Você pode ser pobre, humilde, mas limpo, zeloso, que cuida da sua casa, da sua família. E às vezes a gente quer dizer que cuida das pessoas, preste atenção, às vezes a gente quer dar ênfase que cuida das pessoas e tem que cuidar, mas essas pessoas vão dormir aonde? Vão se alimentar aonde? Vão estar recebendo o cuidado necessário, materialmente falando, aonde? Em casa. Então, é necessário que ao
chegar o horário para dormir, tenha-se ali um lençol limpinho, quentinho, cheirosinho, uma rede limpa, uma cama arrumada, cheirosa. E se for com a amada, melhor ainda. Tem que estar cheirosa a cama e a amada, né? E nesse caso, a condição dela era uma condição favorável, porque ela tinha servas. Isso nos dá então a condição de que ela tinha uma condição melhor e, portanto, ser dona de casa ou ter tarefas, a gente sabe que é muita coisa. E às vezes só uma não dá de conta. Mas ela tinha servas, né? Tinha servas e assim trabalhava na casa com esmero, zelando da família, cuidando da casa. Isso é importante também. E revela muitas coisas aí, que a gente não vai tratar aqui. Mas uma outra característica, eu vou já adiantar aqui, é uma mulher honrada. Ela é honrada. Nesse sentido, ela demonstra interesse pelo marido, pelo que ele faz e pelo que ele não faz. Comparações dele com outros homens. Porque, na verdade, ela quer que ele realmente esteja numa condição que, ao ser vista pelos outros, possa ser estimado. Ela cuida direitinho, camisa bem engomada, sem falta de botões, tudo direitinho, limpinho. Pode ser uma roupa simples, mas está tudo nos conformes. Cabelo penteado, para quem tem muito cabelo, né? Bem penteado. Tem uns que precisam fazer uso do spray de gel, Eu não tenho dificuldade com isso, não. Mas precisa. E quando termina, diz, como é que eu estou? Aí tem um aval dela, né? Tá lindo. Que é a mulher, né? Tá lindo. Pronto. Mas às vezes a gente encontra maridos descuidados, cabelos assanhados, camisas amassadas, faltando botões, sapato sujo, parece até que atravessou um riacho. Mas ela é honrada exatamente por esse contexto, esse aspecto de então ter o interesse pelo seu marido, a sua imagem, e como ele também está diante dos outros homens, como ele se veste, como ele realmente é diante dos homens. Ela trata ele de maneira respeitosa, sempre apoiando como uma auxiliadora, porque é isso que a mulher é, auxiliadora do homem. Como mãe, cuida bem dos seus filhos. E eles também, os filhos, são abençoados, pois são instruídos numa casa onde se vive conforme os princípios do Senhor. Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, não se desviar, não venha se desviar dele. Ela só lhe faz bem, diz o texto, e nunca mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31:12, leia aí, Provérbios 31:12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. O coração do seu marido confia nela, e ela faz bem ao seu marido. A gente sabe que a geração de hoje mudou, não é? Não é mais como antes. E aí há uma questão que algumas pessoas não gostam, particularmente. Não precisa dizer, manifestar, mas eu vou falar aqui de uma questão bem simples nesse sentido, tá certo? Por isso que a Bíblia diz que é aquele que alcança, né, uma esposa, alcança o favor do Senhor. Na sua casa, ou seus pais, avós, né, mãe, havia aquele costume de colocar ou fazer o prato do esposo. Na hora da refeição, ela tinha a dedicação, o prazer de fazer o prato do esposo para dar na mão, para ele comer. Quantos aqui presenciou, viu, vivenciou isso na sua casa? Quantos aqui? Olha aí. Mas hoje, isso parece que é uma desonra. Ele, se quiser que faça, ele tem mãos, eu não.
E as pessoas esquecem que é uma questão, claro, quando o casal alinha-se nesse sentido, ninguém vai estar cobrando de ninguém. Mas é uma questão da esposa, pelo cuidado com o esposo, se ele comeu, que hora ele comeu, o que é que ele vai comer, se ele está bem alimentado, se não está, ela cuida. E por isso ela é honrada pelas pessoas e também por Deus. Porque tudo que nós fazemos, em primeiro lugar, eu sempre digo, é primeiro para com Deus. E quando há esse mandamento ou essa ordem para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, isso está diretamente numa ligação primeiro para com Deus. Então você vai submeter-se ao seu marido, obedecendo como ao Senhor e não aos homens. Mas ele não merece, mas o seu papel, a sua função é ser submisso. Agora, se houver exagero, de que porventura tem agressão física, maus tratos, violência, aí não. Aí não. Eu vi até outra pessoa criticando os evangélicos crentes agora, numa dessas palestras que falam, em que os evangélicos tentam muitas vezes deixarem com que as mulheres fiquem numa situação de sofrimento, porque diz que a Bíblia diz que é para submeter o marido, e às vezes esse marido é horroroso. Aí eu disse, não minha filha, a igreja não diz isso não, a gente não ensina isso não, pelo contrário, se o caba estiver fora, a gente chama e dá uma prensa nele. E isso é o que se faz livremente. Então, você vai cuidar do seu marido, vai lhe fazer bem e nunca mal, todos os dias da vida, conforme Provérbios 31:12. Seus filhos se levantam e a elogiam, o seu marido também faz elogios, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você de todas supera. Provérbios 31, 28 e 29. E às vezes a gente vê filhos, a gente vê pessoas reprovando as mulheres que ainda mantêm esse hábito, o costume, e fazem isso livre, não é por pressão, não é porque se não fizer vão apanhar, não. Elas fazem porque elas sentem o desejo, o prazer, uma satisfação, como honra para os seus maridos. O texto, irmãos, é cheio, né, de muitas características que revela para nós virtudes, que revela para nós princípios e prioridades, que faz parte da vida dessa mulher virtuosa. Nós podemos assim então conhecê-la, conhecer a mulher virtuosa. Eu vou ler uma última aqui, ou tratar de uma última aqui. Ela sabe se cuidar. Ela sabe se cuidar. Provérbios 31, 22. Ela sabe se cuidar. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Então ela sabe se cuidar. Ela cuida tanto da sua aparência física, como também do espiritual, ou do seu interior. Ela cuida do exterior e também do seu interior. E uma coisa que se revela e diz, irmãos, como certo, é que o que há no nosso interior, certamente vai refletir no exterior. Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala do que está cheio, o coração. Então, o corpo dá sinais. Então, se nós temos pensamentos ruins, de violência, de agressão, inveja, falsidade, ou qualquer outra coisa, isso vai se revelar em nossas ações e atitudes também. Mas há de se ter um cuidado nessa aparência exterior,
física, mas ainda mais na interior, porque a interior faz com que possamos refletir o exterior. Então ela cuida tanto da sua aparência física como a interior, veste de linho fino e de púrpura, sempre busca aqui se adornar bem, ou se adornar uma mulher mais sábia, forte, pois está regularmente desenvolvendo o seu caráter, olhando sempre também para o Senhor. Veste-se de força e dignidade. Provérbios 31 e 25. Veste-se de força e dignidade. Que a palavra de hoje, para vocês, mulheres, nesse olhar para essa mulher virtuosa, possa ser de incentivo, de admiração, de apreço, buscando assim no Senhor e para com o Senhor, ser achada mulher virtuosa, certa de que vocês têm uma missão. Cantamos aqui, ó, eu tenho uma missão, isso eu não abro mão, ser uma mulher. E nada justifica, como diz a frase, se você pensa na sua casa, no seu lar, na sua família, nada justifica o seu sucesso profissional, se a sua casa, a sua família é um fracasso. E outro dia eu vi uma frase muito interessante, que eu já usei aqui, que a competência pastoral está na sua família, ou é possível ver na sua família a competência pastoral, como seus filhos são, como eles estão, como é a sua esposa, como ela procede, como é sua casa. Por isso que há um referencial para nós de que aquele que não governa bem a sua casa, como vai cuidar das coisas ou governar a casa de Deus? Se a família, a casa é uma bagunça, se os filhos são rebeldes, desobedientes, não reflete uma vida, um lar cristão. Então você pode trazer essa realidade para você, para a sua casa, para a sua família, buscando em Deus ser achada mulher virtuosa. Amém? Que teme ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por este momento, essa reflexão. Eu sei, ó Deus, eu sei, o Senhor sabe todas as coisas. Aqui nós queremos, Senhor, na Tua graça, na Tua presença, trazer compreensão aos nossos corações, nos desafiar a nós mesmos, acerca daquilo que o Senhor revela para nós na Tua palavra, e ver realmente como nós estamos, em especial, as mulheres servas do Senhor, ou aquelas que o Senhor assim chamou. Oramos por cada uma delas aqui nessa noite, Senhor. Entregamos em Tuas mãos cada casa, cada família, cada lar. Que o Senhor esteja protegendo, guardando e nos dando, ó Deus, essa compreensão. E assim, ó Deus, certamente iremos alcançar ainda mais os Teus favores. Abençoa cada coração aqui presente, cada mulher. E ó Deus, abençoando também para que elas possam ter de Ti a sabedoria para resolver os seus dilemas, os seus problemas em casa, às vezes o filho difícil, o marido difícil, às vezes as dificuldades que enfrentam, ó Deus, em suas casas, às vezes a dificuldade financeira, ou qualquer outra dificuldade que tenham, ó Deus, que o Senhor dê a elas sabedoria, que o Senhor dê a elas compreensão, que elas possam, ó Deus, assim no Senhor, buscar pautar-se pelo que está revelado na Tua palavra, e assim ser uma mulher vitoriosa, em Cristo Jesus, para a glória do Senhor, e no Teu nome eu oro.